Algo que nós enfatizamos muito. Essa fórmula não é matemática, não vai ajudar em nada seus filhos no Enem, a não ser na vida e no preparo para a vida. Essa fórmula simplesmente diz assim: fidelidade mais perseverança equivalem excelência. Esse é um princípio altamente bíblico, mas nós também encontramos em outros lugares. Você tem uma história até infantil, mas que é para todos nós. Imagino que muitos de vocês lembram dessa história. Muitos animais na floresta e chegaram e estavam conversando e tinha o coelho, que não parava de se gabar, de se orgulhar de como ele era veloz, que ele era o mais rápido de todos os animais. Certo dia, ele desafiou os outros animais numa corrida. Eu quero ver se alguém consegue ganhar de mim. E os outros, mesmo que gostariam muito de vê-lo sendo derrotado, sabiam que, na verdade, ele era o mais rápido. E passavam-se os dias e eles não aguentavam mais. Até que, certo dia, um animal se candidatou. Falou: eu corro contra você. E o coelho caiu na gargalhada. Ele não acreditou, porque o animal que aceitou o desafio foi uma tartaruga. E todos nós sabemos que a tartaruga não é veloz. Chegou a hora da corrida, tinha o começo traçado, tinha a linha final ali bem traçado também, e marcaram e começaram. Bom, dentro de segundos, o coelho já estava lá na frente e nem dava para ver mais onde é que ele estava. E a tartaruga, passo após passo, foi andando. Chegou uma altura, o coelho achou: isso daqui é tão engraçado, eu vou descansar numa sombra debaixo da árvore, esperar até a tartaruga chegar um pouquinho perto, e daí eu vou correr e pronto, ganhei a corrida. Mas ele não contava com o fato de pegar no sono e dormir. Depois de um tempo, a tartaruga chegou, viu o coelho dormindo e passou quietinho, continuou andando devagar. O coelho acordou quando ele viu que a tartaruga estava prestes a atravessar a linha final. Ele acordou, começou a correr com tudo, mas era tarde demais. E a tartaruga ganhou nessa disputa. E o melhor de tudo é que o coelho teve que parar de se orgulhar tanto em ser o animal mais veloz. Você é boa contadora de história, não? Fiquei encantado, mas essa história ilustra princípios bíblicos de início ao fim. Fidelidade mais perseverança, no fim, ganham a vitória. São provas de excelência. Não é tanto talentos, não é tanto tempo de serviço, não é nem o tipo de serviço que Deus há de galardoar, e sim fidelidade e perseverança. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, o apóstolo Paulo fala isso quando ele diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa mesma metáfora da corrida nós encontramos também em Hebreus capítulo 12, um texto bem conhecido, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Nós encontramos nesses textos a metáfora da ideia de que a vida cristã
é uma maratona que exige fidelidade e perseverança. Mas o que é fidelidade, afinal de contas? Simplesmente a fidelidade é fazer a coisa certa pelo fato de ser certo. Independente se alguém está de olho, se outras pessoas estão fazendo, é fazer o certo porque é o certo. Ser fiel é fazer isso mesmo se ninguém está olhando. Você está no escuro, ninguém te vê, ninguém vai saber, mas mesmo assim você faz a coisa correta. O apóstolo Paulo falando do padrão de avaliação que todos nós prestaremos diante do que é chamado o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. É um lugar onde haverá premiação ou perda de galardão, não castigo. Isso é reservado para o grande trono branco, para aqueles cujos nomes não constam no livro da vida, mas para todos que estão em Cristo Jesus, salvos pelo sangue de Jesus. Haverá uma avaliação em que as nossas obras passarão pelo fogo. Mas há muitos equívocos quanto a isso. Já comentei, mas talvez para entendermos um pouco melhor, nós aprendemos no livro de Mateus que nós não seremos galardoados pelo número de talentos. Quem tem muitos, quem tem poucos talentos, recebe o mesmo muito bom, servo bom e fiel. 10 talentos, 5 ou 1, o que importa é fidelidade. Interessante também não é o tipo de trabalho em que nós estamos envolvidos. Mateus 10 dá o mesmo galardão para o profeta, o pastor, o missionário e aquele que envia ou acolhe o profeta, pastor ou missionário. O galardão é o mesmo de quem envia, de quem recebe e de quem vai. Mas também não é pelo tempo de serviço. Jesus contou em Mateus uma parábola no capítulo 20 de pessoas que foram chamados para trabalhar na seara no início do dia e no final do dia. E todos receberam o mesmo galardão. Porque, afinal de contas, talentos, tempo de serviço, tipo de serviço são soberanamente determinados. Então, o que Deus vai avaliar? 1 Coríntios 4 diz sobre a nossa fidelidade. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, servindo por muito tempo ou sendo chamado, convertido no final da vida. Fidelidade. 2 Timóteo capítulo 2, o que da minha parte, Paulo diz para Timóteo, ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens idôneos e fiéis, para que também transmitam a outros. Fidelidade, primeira parte da equação. Fazer a coisa certa porque é certa, mesmo que ninguém veja. Mas a outra parte, perseverança, o que é isso? A perseverança, de novo, é fazer a coisa certa por ela ser certa, mas fazê-la até o fim, mesmo que doa, é não desistir, continuar fazendo aquilo que é o certo até o fim. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, ou talvez pela fidelidade. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E como nós já vimos em Hebreus 12, corramos com perseverança. Fidelidade, fazer a coisa certa porque é certa, mesmo que ninguém veja. Perseverança, continuar fazendo a coisa certa até o fim. Os dois juntos significam excelência. Isso em todas as áreas da vida. Precisamos ensinar nossos filhos a serem fiéis nas tarefas de escola, fiéis nas disciplinas da vida cristã, de hora silenciosa, de frequência e serviço na igreja, de oração.
Fiéis a mamãe e papai, com uma palavra honesta, não de mentira. Continuar fazendo isso, mesmo que não tenha todos os talentos da vida. Nos estudos acadêmicos, nós comprovamos, você não tem que ser o mais inteligente, não tem que ser o mais atlético, o mais músico, mas se você for fiel e perseverante, a nata sobe e você será excelente na vida e na vida. Esse programa é tão importante, porque Paulo diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque algum dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e queremos receber do Senhor aquele muito bom, servo bom e fiel. Que sejamos excelentes, a soma de fidelidade e perseverança.